E hoje, assim, talvez tenha muita gente que não faça nem ideia do que é PNL. Se você fosse explicar para uma pessoa que nunca ouviu falar esse termo, como que você explicaria? O que é PNL? Vamos lá. Ótima pergunta, e talvez essa pergunta já ajude realmente, porque muitas pessoas não conhecem a PNL, às vezes até conhecem, mas de uma maneira equivocada, errônea, e eu vou tomar a liberdade de explicar de duas maneiras, uma maneira um pouco mais técnica e uma maneira um pouco mais metafórica. Metafórica primeiro. Programação neurolinguística, eu sei que vai ser ousado o que eu vou dizer agora, a gente pode entender como um manual de instruções do ser humano. É mais ou menos como o ser humano funciona, como nós funcionamos e como nós funcionamos, autoconhecimento, e como os outros funcionam. Repito, pode parecer pretensioso, mas quando a gente começa a estudar a fundo o PNL, é possível nós termos um grande entendimento de nós mesmos, o que não significa necessariamente um entendimento completo, e dos outros também, que facilita muito nas relações. Mas tecnicamente, até baseando no nome, programação neurolinguística tem a ver com o fato de que todos nós somos seres programados e programáveis. Nós todos temos programações cognitivas, escrevermos, digitarmos, escovarmos os dentes, tocarmos violão, são programações cognitivas, falarmos um outro idioma, e programações comportamentais, sentirmos medo, segurança, autossabotagem. Essas coisas não são aleatórias, elas são efetivamente programadas no nosso cérebro, que é a parte física, e na nossa mente, que é a parte metafísica. Isso vai se consolidando na parte neurofisiológica. Ou seja, há caminhos neurais, há redes neurais que justificam a nossa escrita, por exemplo. Quando a gente pega uma caneta e começa a escrever o próprio nome, isso tem uma rede neural que sustenta essa atividade cognitiva de escrever, a tal ponto que, salvo se nós tivermos algum comprometimento cerebral, nós não desaprenderemos a escrever. Uma pessoa não desaprende a escrever. Aquela história do andar de bicicleta ninguém desaprende, é a base, uma das bases, por mais incrível que pareça, da programação neurolinguística, correto? Então, a programação ela acontece em âmbito cerebral, e toda essa programação acontece via linguagem. Então, a linguagem ela pode ser uma linguagem positiva, uma linguagem estimuladora, ou uma linguagem limitante, uma linguagem mais repressiva, tanto na linguagem externa, que é aquilo que eu falo para você, Rafael, falo para o William, falo para o nosso espectador, mas também a linguagem interna, como eu falo comigo mesmo. Eu me impulsiono, eu me fortaleço ou eu me saboto? Eu me valorizo nos pontos que eu tenho que valorizar, ou eu fico me depreciando o tempo inteiro, mesmo em pontos que eu julgo positivos, e eu fico me depreciando, me desvalorizando? Ou seja, essa programação neurolinguística ela vai interferir em todos os programas que já foram instalados, e a maioria dos programas em nós são instalados até mais ou menos 9, 11 anos de idade. Tecnicamente na PNL a gente chama isso de imprint. Dos 11 anos, 12 em diante, nós já passamos por uma fase de reimprint, ou seja, seria uma fase de reprogramação. As programações iniciais, ou elas são consolidadas e fortalecidas, e a tendência é essa, ou elas mudam abruptamente, intensamente, mas elas vão ter que criar uma nova rede. A gente chama tecnicamente isso de bypass neural. Eu tenho uma rede para escrever. Essa rede está instituída. Vou usar esse exemplo que a gente já está usando desde o início. Se eu quiser escrever com a mão esquerda, eu vou ter que criar uma outra rede para isso. É um bypass neural. Eu não desaprendo a escrever com a direita, mas eu crio uma rede alternativa. Se eu quiser escrever com a mão direita de um outro jeito, ao invés de escrever com uma caneta normal, escrever com uma caneta de caligrafia, com uma escrita mais leve, eu uso aquela rede neural, mas eu faço um bypass, que é uma nova rede marginal, colateral, para fazer isso de maneira com maior destreza. Então, não sei se eu me estendi muito, mas pegando esse gancho aí da escrita. Então, por exemplo, se a gente pegar comportamentos que normalmente são naturais da maioria das pessoas, como o medo, ou algumas crenças sabotadores, a pessoa teve esse imprint, por exemplo, de algum medo, algum trauma, até os 7 anos ali. Depois, então, ela precisa reescrever um novo programa para ter uma vida diferente, né? A gente fala que 95%, né? A gente vai falar que 95% a gente vive no inconsciente. Isso. E como que é isso, pegando esse exemplo da escrita e trazendo para esses comportamentos sabotadores? Se me permite, o medo é uma questão um pouco diferente, porque o medo é uma questão instintiva.
esse medo ele vai sendo intensificado ou não de acordo com as experiências aí sim que a gente tem na vida. O medo em si, ele não é necessariamente ruim, né? Se não fosse o medo, nós não teríamos sobrevivido enquanto espécie. A questão é o quanto esse medo ele é realmente no sentido de nos preservar ou o quanto ele atua no sentido de nos autossabotar. Eu tenho medo de falar em público. Isso é no sentido de me preservar, para que eu esteja preparado, faça uma boa apresentação, esteja atento, não dê nenhum vacilo, ou é um medo tão intenso que me impede, por mais que eu tenha domínio daquilo que eu vou falar, de falar ou de falar com todo o gabarito que eu poderia falar lá na frente. O medo ele tem alguns fatores um pouco diferentes, repito, porque ele é um pouco mais instintivo, mas ele se associa a outra parte que você gentilmente perguntou, que tem a ver com as crenças. Então, todos os padrões de comportamentos, valores, crenças vão sendo construídos desde a primeira infância e eles vão tomando uma proporção, uma forma um pouco diferente em meados dos 9, 11 anos de idade. E eles vão se tornando para nós, William, referências. Então, quando eu vou me comportar diante de... Eu vou à casa da minha família e tem vários tios e primos ali. Se eu aprendi nesse tempo todo que ali eu sou querido, eu sou bem-quisto, eu sou... as pessoas me dão inputs positivos, elas me dão feedbacks positivos, eu me sinto à vontade ali e cada vez que eu vou ali vai reforçando esse comportamento. Se eu aprendo que ali é um lugar não favorável, um lugar hostil, um lugar em que eu preciso ficar um pouco mais retraído, a tendência é que isso vai se consolidando. E a mente humana ela tem algumas características, imagino que a gente vai falar sobre algumas delas mais à frente, mas uma delas é generalizar. Então, se eu estou num lugar com muitas pessoas, por exemplo, a casa da minha família num almoço de domingo, e naquele momento eu me sinto desconfortável, a minha mente pode criar um programa meio que paralelo, que onde tem muitas pessoas, eu me sinto desconfortável, porque a mente vai generalizando. Daí por diante, a tendência é que esse comportamento vá se reforçando e se consolidando. Para haver a mudança, a gente vai precisar usar 3 fatores que a programação neurolinguística nos permite. Repetição de um novo comportamento. Eu preciso repetir o fato de ir a outros lugares em que eu me sinta bem, para que eu meio que crie aquele bypass, aquela rede neural paralela, para que enfraqueça a anterior e reforce essa nova. Isso pode trazer algo de ludicidade, então em ambientes onde tem muita gente, eu normalmente me sentia mal, mas de repente eu fiz uma apresentação na escola, no teatro da escola, tinha muita gente, foi algo que eu nunca tinha feito, ou seja, é lúdico, é diferente, e ali eu fui aplaudido e ovacionado. O que vai acontecer? Aquilo dá uma outra mudada. A primeira maneira da gente aprender e reaprender é via repetição de comportamentos, tanto cognitivo quanto comportamental. O que eu estou falando para um serve para outro. E a terceira maneira, que é a mais intensa, é a carga emocional. Por isso que quando você menciona o trauma na sua pergunta, os traumas, eles normalmente têm um impacto tão forte que uma situação é capaz de gerar um aprendizado para uma vida inteira. Quando a pessoa fica, em tese, traumatizada, ela pode, todas as vezes que ela for passar por uma situação semelhante àquela que gerou o trauma, ela talvez tenha um bloqueio interno para isso. E aqui com uma curiosidade e um detalhe interessante, não necessariamente ela se lembra da situação. A proteção da mente inconsciente é tão forte que muitas vezes ela faz com que a pessoa se esqueça da situação em si, mas ela entenda o seguinte: falar em público, não. Mas ela não lembra exatamente se ela passou algum vexame ou se ela viu algum amiguinho passar um vexame, ela simplesmente cria uma proteção. E como você falou do inconsciente, os traumas em si, eles ficam na porção mais remota do inconsciente, na parte mais profunda do inconsciente, e para eles serem resgatados, pelo menos por intermédio da PNL, temos algumas técnicas, porque a PNL também tem uma vertente terapêutica. Ela é muito conhecida por uma vertente negócios, relacionamentos, comunicação, mas ela tem uma vertente terapêutica também bem interessante. Legal, show. E a gente vê muita dinâmica, assim, né? Às vezes vê vídeo na internet, por exemplo, pessoal caminhando no fogo, tudo mais. E às vezes as pessoas que não entendem o que é PNL não entendem muito o que é aquilo. O que esse povo tá fazendo ali, né? Por que o pessoal faz essas dinâmicas? Qual que é o impacto disso? É por conta desse impacto emocional? E qual que é a consequência? Qual que é o resultado disso? Isso. Quem não conhece acha que é uma seita, né? Alguma coisa assim, meio fora da casinha. E algumas pessoas, Rafael, já me perguntaram, mas por que isso de andar na brasa? Porque nós temos um treinamento que há caminhada sobre brasa, né? O pessoal chama de Firewalker.
mas existe um propósito muito forte nisso, e acho que você já pegou aí o espírito da coisa. Nós acabamos de dizer que a repetição, a ludicidade e a carga emocional são fatores que geram aprendizado e reaprendizado, correto? Quando nós estamos falando com um adulto, essa pessoa tem uma vida de aprendizados. E para boa parte das pessoas, esses aprendizados são muito mais autossabotadores do que fortalecedores. Ou seja, para que o sistema se reorganize e seja feita uma reprogramação, é necessária uma altíssima carga emocional, porque a pessoa já veio repetindo isso, o padrão anterior, que é normalmente negativo, por muitos anos. Ela precisa de algo lúdico, muito diferente, e ela precisa de algo com altíssima carga emocional. E isso vai gerar, primeiro, toda essa remodelação das redes neurais, e aí a gente está falando em neurofisiologia mesmo, né? O fato de ser da área de biológicas nessa parte me ajuda bastante no entendimento. A gente está falando de uma mudança neurofisiológica, mas dentro da programação neurolinguística, isso conecta com um processo, tecnicamente, que a gente chama de ressignificação. Então a pessoa, ela ressignifica, ela passou uma vida entendendo que ela era uma pessoa insegura, com falta de coragem, que ela era uma pessoa com baixa autoestima, que ela não tinha força para superar desafios, e num determinado momento ela se vê ali diante de um canteiro com 11 metros de brasas e preparada para fazer aquilo. E ela faz algo com uma altíssima carga emocional, porque logicamente é um preparo prévio, muito bem feito para isso, que traz uma carga emocional muito forte de superação para ela. Essa carga emocional faz com que ela automaticamente, por mais que ela não tenha essa percepção consciente, ela reorganize várias crenças, valores e comportamentos. Para ser bem breve, imagine uma pessoa que até então acreditava que era insegura. Alguém inseguro não anda sobre 11 metros de braço. Então, automaticamente, algo que ela fez ali fisicamente mostra para ela, porque o ser humano precisa ter essa constatação, mostra para ela que ela consegue reorganizar. E tem a gente brinca assim com uma das leis da mente, quando a mente humana ela muda um comportamento, muda uma crença ou muda alguma coisa, ela está muito mais propensa a mudar outras. Então, essas coisas abrem uma vertente, um caminho para muitas outras mudanças na vida da pessoa. Bem rapidamente, para não ficar só na questão da caminhada sobre brasas, falando sobre essa lei da mente, a partir do momento que a pessoa muda a sua alimentação, ela está mais propensa a fazer exercícios físicos. A partir do momento que ela muda a alimentação e faz exercícios físicos, ela está mais propensa a cuidar mais da saúde. Ao fazer isso, ela está mais propensa a usar um outro tipo de roupas que até então ela não podia usar porque talvez não servissem ou não ficassem tão boas. Percebe? Uma mudança, automaticamente, ela vai gerando outras mudanças na mente. Do mesmo jeito que uma limitação vai gerando outras limitações na mente, e muitas vezes a pessoa se vê repleta de potenciais, ou até não se percebe repleta de potenciais, mas ela está encapsulada, ela está ali dentro de um quadradinho que muitas vezes ela mesma se colocou. Onde a PNL entra nisso? Nesse entendimento de onde eu estou e para onde eu quero ir e como fazer isso. As ferramentas para nós fazermos isso, elas residem dentro da programação neurolinguística. Obrigado por assistir ao nosso conteúdo. Se você gostou, comente, curta e compartilhe para que mais pessoas tenham acesso. Inscreva-se em nosso canal e lembre-se de clicar no sininho para receber notificações sobre novos conteúdos.